Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 90. Meditações de Marco Aurélio, livro 7º, capítulos ou entradas 56 a 60. Tradução de referência, a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, em domínio público. Como sempre, você poderá acompanhar a leitura, o comentário e a análise que serão feitos ao longo dos próximos minutos, porque colocamos a transcrição do trecho que será lido e discutido aqui na área de descrição do vídeo. Vejamos, portanto, o que Marco Aurélio tem a dizer de si para si neste ponto das suas meditações, isto é, livro 7º, entradas 56 a 60. Vejamos. 56. Supõe que já morreste, que exististe apenas até o dia presente e vive em conformidade com a natureza o tempo que ainda te resta. Mais uma meditação de Marco Aurélio que lida com a questão da morte. Nós vemos que se trata de um tema recorrente nesta obra, de um dos grandes temas que perpassam o diário filosófico espiritual de Marco Aurélio, porque ele concebe a filosofia, à maneira de Sócrates e Platão, como uma preparação para a morte. A morte é inelutável, a morte é inevitável. O que nós podemos fazer, Marco Aurélio certamente estaria de acordo com o que vou dizer a seguir, é mudar nossa concepção acerca de vida e de morte, isto é, mudar o modo como vemos a vida e a morte. O fato de estarmos destinados à morte, o fato de morrermos, é algo que não podemos mudar de maneira nenhuma. É uma coisa incontornável, inelutável, inevitável. Então, de que maneira viver bem, sabendo-se finito, sabendo-se mortal, conhecendo sua própria finitude? Uma das propostas feitas pelos estoicos, e aqui corroborada por Marco Aurélio, é conceber cada instante que se vive como uma espécie de pequeno absoluto. É pensar que aquilo que se está vivendo talvez seja o último ato da sua vida. Pensar que o dia que você tem pela frente talvez seja o último que você vai viver. Ah, mas isto é deprimente, isto é entristecedor. Na verdade não, depende do modo como você ajeita as coisas. Se você entender que está vivendo algo que não se repetirá e que pode ser uma das últimas coisas que você tem na existência, você dará muito valor a cada momento. Você passará a ver cada instante como precioso. E precioso não para a busca de prazeres que podem ser degenerados, podem ser, enfim, autodestrutivos, e sim para a busca de coisas que elevam o ser humano, de coisas que fazem a vida valer a pena, de coisas que preenchem esse pequeno absoluto com significado. Supõe que já morreste, que exististe apenas até o dia presente, como se você tivesse sofrido um grave acidente, como se você tivesse sido dado como morto, e aí você vai viver um surplus de vida, um excedente de vida. Conceba cada dia que tem à sua frente como um excedente de vida, como um presente que é dado pelos deuses, pelo destino, pela natureza, pelo universo, por Deus. Chame essa potência do nome que quiser chamar. E vive em conformidade com a natureza o tempo que ainda te resta. Em conformidade com a natureza em dois níveis. Em conformidade com a natureza universal, compreendendo que estamos vivos graças a essas leis imutáveis que permitem nossa vida e nossa vida consciente, e em conformidade com a natureza de ser humano de cada um de nós, que impõe certas prerrogativas, impõe certas obrigações, por exemplo, a sociabilidade e a racionalidade. Dentro desta natureza humana existe a nossa própria natureza
de indivíduo. E aí estamos também obrigados a ir atrás daquelas coisas que nos complementam, daquelas coisas que verdadeiramente têm sentido para nós e que se tornam cada vez mais urgentes, tendo-se em vista que nós não podemos mentir para nós próprios acerca de nossa própria finitude. Porque você deve seguir a natureza individual, a natureza humana, e deve viver em conformidade com a natureza universal, porque justamente tem um pequeno lapso de tempo para viver, e se não viver de maneira plena e significativa o pouco de vida que lhe resta, nunca mais isso se repetirá. Então aproveite a vida, é o carpe diem, colha o dia, colha o momento, não para viver coisas das quais você pode se envergonhar, mas para viver coisas que complementem você, que preencham você de significado a cada momento. Não desperdice o seu dia, conceba o seu dia como um presente, um dom que é dado pelos deuses a cada momento. Então, e o valor da vida só pode aparecer quando se dá conta de que ela é finita. Eu gosto muito de uma frase de Kafka, atribuída a ele pelo menos, não é Kafka, não é Kafta, né? É Kafka, não é Kafta, como diria nosso ministro da Educação, Kafka. Uma frase atribuída a ele que diz: o sentido da vida é que ela acaba, e pode ser tomada de uma maneira desesperada ou pode ser tomada de uma maneira sóbria. A vida acaba, portanto, ela tem um valor grande que nasce da sua própria finitude. Muito bem. 57. Ama só o que te é dado e o teu destino. Com efeito, nada será mais sensato. Na tradução de Jaime Bruna fica assim: preza apenas o que te acontece, urdido na trama do teu destino, que se ajusta melhor a ti. Então, goste do seu próprio destino, goste daquilo que é tramado por kloto. O verbo aqui, eu estou com o texto grego na minha frente, mas o verbo aqui, de fato, tem uma proximidade com o nome de kloto. Kloto é aquela das fiandeiras, né, que transforma a lã em novelo, isto é, ela dá a vida, ela trama o destino que é dado a cada indivíduo. Então, preza apenas o que te acontece. Ame o que acontece a você, o seu destino. Ame aquilo que você está vivendo. Aquilo que foi urdido para você, foi feito para você de uma certa maneira, né? O que se ajusta melhor a ti do que aquilo que lhe foi dado. É uma expressão de algo que, muitos séculos depois, Nietzsche chamará amor fati, amor ao fatum, ao fado, ao destino. E é uma obrigação do estoico. O estoico deve amar aquilo que está vivendo, por mais doloroso que seja, por mais complicado que seja, por mais trágico mesmo que seja. Deve amar aquilo que está vivendo, porque esse amor é aquilo que ele tem para dar. Porque a alternativa contrária é a lamentação, é a lamúria, é o mimimi, a reclamação constante, que são coisas indignas, são coisas que não estão à altura do que o ser humano pode dar. O ser humano pode sim amar, mesmo as circunstâncias mais duras, mais difíceis, mais gravosas pelas quais passa. Esse amor ao destino, que é uma consequência da disciplina do desejo, da disciplina que ensina ao indivíduo o que é a realidade, mostra que o destino é inescapável, inelutável, e que a alternativa é muito pior. A alternativa é o quê? A lamentação, ser arrastado, ser levado contra a sua própria vontade. Então faça a sua vontade, por assim dizer, coincidir com a vontade das coisas, das circunstâncias. É isso que os estoicos nos ensinam. Ama só o que te é dado, o que acontece a você, e aquilo que é urdido pelo destino, e o teu destino. Com efeito, nada será mais sensato, ou então uma pergunta que se ajusta melhor a ti. O que é melhor para você do que o seu próprio destino? Há aquele ditado popular que vai mais ou menos nesta direção, que é:
Deus dá o frio conforme o cobertor. Então as coisas que acontecem a você são acontecimentos, são eventos que você pode, com os quais você pode lidar, que você pode suportar ou que você pode mesmo amar. É algo em que os estoicos insistem bastante, não é algo fácil, evidentemente. 58. Perante cada acontecimento, lembra-te da gente que passou pelos mesmos acidentes e os recebeu com desgosto, assombro ou lamentações. Onde está agora essa gente? Já não existe. De que te serve imitá-lo? Os impulsos contrários à nossa natureza, deixa-os a quem os move e por eles é movido, e tu entrega-te ao esforço e diligência de tirares proveito dos próprios acidentes, pois deles te pode vir proveito e bom ensejo se te exercitares em tal resultado. Propõe-te apenas ser homem de bem em tudo o que fazes e dirige a vontade por esse caminho. Lembra-te de que, para atingires estes fins, o objetivo da atuação é indiferente. Perante cada acontecimento, cada uma dessas coisas que você não controla e que são destinadas a você, lembra-te das pessoas, lembra-te da gente que passou pelos mesmos acidentes, pelas pessoas que passaram por coisas semelhantes e os recebeu e que receberam essas coisas com desgosto, assombro ou lamentações, isto é, com um espírito rebelde, com um espírito de reclamação, de lamentação. Onde está agora essa gente? Onde estão essas pessoas? Já não existe. De que te serve imitá-la? Essas pessoas que acabaram recebendo esses acontecimentos ou encarando esses acontecimentos de maneira revoltada, com desgosto, com desprezo, com lamentação, com tristeza, etc., na verdade acabou tornando as coisas piores para si mesmas. E, no caso em que Marco Aurélio está pensando, há pessoas que evidentemente já se foram, né, que já morreram. Então não adiantou nada lamentar-se, não adiantou nada ter desgosto, ter assombro, porque, fundamentalmente, o que está destinado a cada indivíduo provém de uma teia de causas e efeitos que está lá no âmago do próprio universo, que enfim, são coisas ditadas pelo Logos, e as coisas são inescapáveis. Você não controla o que acontece a você, você controla como você reage ao que acontece a você. Aí está o seu império, o seu domínio, algo que permite que o seu hegemonicon, que é a sua mente diretora, a sua faculdade diretriz, se exercitem da maneira correta. Os impulsos contrários à nossa natureza, as coisas que vão contra aquilo que nos é destinado, deixa-os a quem os move e por eles é movido. É a mesma recomendação que nós já vimos Marco Aurélio fazer relativamente às pessoas que nos insultam, nos atacam, nos apontam o dedo, etc, etc. Quer dizer, que isso fique com essas pessoas. Os maus exemplos devem ficar com essas mesmas pessoas. Ah, mas agiram mal ali. Mas não é você. Ah, mas todo mundo está fazendo tal coisa. Você não precisa fazer isso se não se trata de algo correto. E tu, entrega-te ao esforço e diligência de tirares proveito dos próprios acidentes. Quer dizer, você pode tirar proveito de qualquer coisa que venha a lhe acontecer. Isto é, você pode transformar qualquer coisa que lhe aconteça, qualquer circunstância em que você esteja metido, em algo proveitoso, em algo bom. Você pode transformar o obstáculo no caminho, como Marco Aurélio diz em outros pontos. O obstáculo faz parte do caminho, é necessário superá-lo para continuar progredindo, para continuar indo em frente. Esses acidentes todos, esses acontecimentos todos, são as coisas com as quais você trabalhará. Pois deles te pode vir proveito e bom ensejo, boa oportunidade, se te exercitares em tal resultado. Eu creio aqui que é se te exercitares e não de te exercitares em tal resultado. Então você pode tirar bom proveito, você pode de fato
transformar essas coisas difíceis em oportunidades de aprendizado, em algo que vai tornar você mais forte ou mais sábio, desde que você esteja disposto a aprender com a vida. Se você não estiver disposto a aprender com a vida, você viverá os mesmos acontecimentos N vezes e não aprenderá nada com eles. Propõe-te apenas ser homem de bem em tudo o que fazes e dirige à vontade por esse caminho. Isto é o que importa. Ser uma pessoa boa em todos os seus atos, em tudo aquilo que você faz, não importando as circunstâncias em que você esteja metido. E dirige à vontade por este caminho. Evidentemente não é vontade, né? Enfim, as suas intenções, algo assim. Lembra-te de que, para atingires estes fins, o objetivo da tua ação é indiferente. Quer dizer, para atingir este fim superior, que é o de ir na direção do sumo bem, ir na direção da virtude, a ação em si que você está fazendo não importa tanto. O objetivo imediato da sua ação deve estar subordinada a um objetivo superior, que é o de buscar o bem, buscar a areté, a excelência que nos é própria, a virtude. Isso é o objetivo de toda a sua vida. Objetivos secundários são aqueles das ações individuais e que devem estar subordinados a este objetivo principal. Então, qualquer ação, por menor que seja, pode contribuir na consecução desse objetivo superior, que é o objetivo de vida. Qualquer ação, por menor que seja. Então, por exemplo, Epicteto vai dizer, tome banho como uma pessoa boa, uma pessoa de bem. Coma como uma pessoa boa, como um homem de bem. Porque isso é possível. Isso são as ocasiões pelas quais você demonstra que está progredindo, que está aferrado na sua busca pela areté, que você considera a excelência ou virtude o único bem que existe e não bens outros como os melhores. Bruna coloca da seguinte maneira aqui. A cada evento tem diante dos olhos aqueles a quem sucedeu o mesmo e, sofrendo, agastados e surpresos, reclamavam. Onde estão eles agora? Em parte alguma. E então, queres imitá-los? Não queres deixar as vicissitudes alheias a seus causadores e vítimas e empregar todos os teus esforços em como tirar proveito delas? Então deixe essas circunstâncias, essas vicissitudes, para essas pessoas que viveram. Deixe os maus exemplos com quem os enuncia, com quem os perpetra, né? Com as pessoas que incorrem nisso. Fiquem lá os maus atos. Tirarás com efeito excelente proveito e será matéria tua se te aplicares com decisão a ser bom em tudo o que fazes. Então isto é algo que nos diz respeito. Aí está o nosso campo de ação próprio. E tiveres presentes estes dois princípios, que é indiferente o momento da ação, e aqui parece que o texto está corrompido, falta alguma coisa. De todo modo, dá para entender o que Marco Aurélio está dizendo de si para si, neste ponto das meditações. 59. Olha para a tua alma, nela está a fonte da virtude, fonte inexaurível, se a aprofundares cada vez mais. De que modo isso é colocado por Bruna? Cava fundo, no fundo está a fonte do bem, capaz de jorrar perenemente, basta que não pares de cavar. Aqui é um verbo ligado a escavar, cavar e não olhar apenas. Então, cave dentro de si e procure a fonte do bem. Essa fonte do bem, que é interior, é inesgotável, inexaurível. Ela continua jorrando sempre. O bem é interior, está dentro de nós, não é exterior. Não está fora de nós. É aquilo em que os estoicos insistiam bastante. Então olha para a tua alma, cava fundo nela, e no fundo está a fonte do bem, nela está a fonte da virtude, capaz de jorrar perenemente, uma fonte inexaurível, e basta que não pares de cavar, basta que continue se interiorizando, notando como o bem é algo interior e não exterior. Ele é algo interior, mas
no nosso convívio com os outros seres humanos, ele acaba se manifestando nos nossos próprios atos, evidentemente. 60. É preciso que o próprio corpo seja ordenado. Desculpa, é preciso que o próprio corpo seja ordenado, que nada tenha desregrado em seus movimentos ou atitudes. Porque, assim como o pensamento e o porte inteligente e decente se manifestam no rosto, outro tanto se deve exigir de todo o corpo. Mas tudo isto convém atender sem afetação. Muito bem. É muito difícil escavar tudo o que está aqui expresso. Isto é, nós não temos completamente esta ideia antiga de que o corpo deve acompanhar a mente plenamente desenhada, né? É algo que se perdeu. Então, do que exatamente ele está falando, nós não sabemos por inteiro. Mas a ideia aparece de todo modo. É preciso que o próprio corpo seja ordenado, que nada tenha desregrado em seus movimentos ou atitudes. Isto é, há uma maneira que justamente o agathon, o homem de bem, né, o agathos, perdão, o homem de bem, tem de se comportar, de conformar o próprio corpo. O próprio corpo do indivíduo tem aquilo que, enfim, lá nos Estados Unidos se chama por um termo latino gravitas. Então, o próprio corpo tem esta gravidade, tem esta circunspecção, esta seriedade, né? O corpo de quem se educou, o corpo de quem ama a sabedoria, busca essas coisas, também acaba sendo contaminado, contagiado por aquilo que está dentro. Porque assim como o pensamento e o porte inteligente e decente se manifestam no rosto, né? Então, o rosto do indivíduo que é bom, ou que é inteligente, ou que é bom e inteligente, o que é mais raro ainda, né? É aquilo que a filosofia busca, a pessoa ser boa e inteligente ao mesmo tempo. Mas enfim, a pessoa quando é boa e inteligente, conforma o próprio rosto aquilo que tem na sua interioridade. Era uma visão antiga, né? Agora, outro tanto se deve exigir de todo o corpo. O corpo também deve acompanhar esta busca pessoal. O corpo não deve ser um campo de desleixo, de relaxo. O corpo deve acompanhar estas buscas elevadas, esta interiorização que a filosofia estoica propicia e traduzir aquilo que está dentro. Mas tudo isto convém atender sem afetação, de maneira natural. Porque naturalmente o corpo de alguém que busca essas coisas acabará adquirindo, adotando certas posições, certas poses, certos comportamentos, certas atitudes. A coisa é natural, vem de dentro para fora. E embora nós não tenhamos toda esta doutrina da conformação do corpo, que talvez fosse discutida por algumas escolas filosóficas, talvez fosse discutida por retores, enfim, não sei. É possível entender aquilo de que Marco Aurélio está falando, porque também no corpo, também na maneira de agir, também nos gestos, aquele que busca a sabedoria, aquele que está aferrado na sua procura pelo bem, deve demonstrar-se. Não deve haver, portanto, uma disparidade entre o corpo desse indivíduo, o modo como se comporta, o seu gestual, e aquilo que ele tem por dentro. Muito bem, nós continuamos no próximo PLMMA com o livro 7º de Marco Aurélio. Fiquem aí, continuem seguindo esta série. Um abraço, até mais. Tchau!